Eu tenho 78 anos e hoje, pela primeira vez em 5 décadas, eu vou contar um segredo que guardei até mesmo de Deus. Meu marido morreu faz 6 anos. Osvaldo Pereira dos Santos, eletricista da Light por 40 anos, homem trabalhador, pai de 3 filhos. Morreu de AVC num domingo de manhã, com o café ainda quente na mesa. No velório, minha filha Regina chorava tanto que mal conseguia respirar. Meu filho Paulo estava branco, sentado no canto da sala, fumando cigarro atrás de cigarro. Marcelo, o caçula, ficou segurando minha mão o tempo todo, como se eu fosse desabar a qualquer momento. Mas não foi a morte do Osvaldo que derrubou minha família. Foi o que veio depois. Uma semana depois do enterro, começaram a chegar as cartas. Banco, financeira, carnê atrasado, dívida de cartão de crédito que ninguém sabia que existia. O Osvaldo tinha pegado empréstimo para ajudar um primo que sumiu. Tinha financiado um carro para o Paulo que foi roubado e nunca teve seguro. Tinha assinado como avalista de um compadre que deu calote. Quando somaram tudo, deu 43 mil reais de dívida. A Regina entrou em pânico. Mãe, a gente vai ter que vender a casa. Não tem outro jeito. O Paulo estava quase tendo um trompso. Como o pai fez isso? Como ele deixou a gente nessa situação? E eu sentada ali, na sala, naquela cadeira de palha que eu tenho desde 1978, ouvindo meus filhos entrarem em desespero. Foi aí que eu falei com a voz mais calma que eu consegui. Calma, eu resolvo isso. Os 3 me olharam como se eu tivesse ficado louca. Mãe, a senhora vai resolver como? A senhora nem tem conta no banco. Eu levantei. Fui para o quarto de hóspedes, aquele que nunca teve hóspede. Abri o armário, peguei o travesseiro de paina que ninguém nunca usava porque era duro demais. Abri a costura que eu mesma tinha feito, tirei o saco plástico de pão Pullman. Dentro, a lata de goiabada Sica. Dentro, a lata de biscoito Aimoré. Voltei para a sala com a lata na mão. Abri na frente deles, 128 mil reais, 50 anos juntando, nota por nota, moeda por moeda. A Regina desmaiou, literalmente. O Paulo ficou mudo. O Marcelo só repetia, mãe, mãe, de onde veio isso? E eu disse a verdade que tinha guardado a vida inteira. Veio de mim, do meu trabalho, do meu suor, do meu silêncio. Eu me casei com 19 anos. Clarice Maria da Silva, filha de lavadeira, neta de escrava, menina pobre do subúrbio do Rio de Janeiro. Me ensinaram que casamento era destino. Moça de família, casa virgem, obedece o marido, cuida da casa, cria os filhos. Eu acreditei. Acreditei que ser boa esposa era não questionar, era aceitar, era confiar cegamente. Osvaldo, você que sabe. Osvaldo, você que decide. Osvaldo, o dinheiro é seu, você trabalhou por ele. Eu nem tinha conta no banco, meu nome não estava em nada, nem na conta de luz, nem no contrato de aluguel depois da casa própria. Nada. Eu era invisível e por muito tempo eu achei que isso era certo. Achei que essa invisibilidade era o preço da paz. Mulher que não se mete em coisa de homem tem casamento tranquilo. Foi isso que minha mãe me disse. Foi isso que a igreja pregava. Foi isso que todo mundo ao meu redor repetia. Osvaldo decidia tudo. Quanto gastar? Onde gastar? Com quem gastar? Ele era bom homem, viu? Não me batia, não me traía, trazia o dinheiro para casa todo mês. Mas ele tinha um problema, ele sonhava grande demais. Ele acreditava em oportunidade, em negócio certeiro, em investimento que vai mudar nossa vida. E eu ficava quieta, rezando para dar certo. Porque boa esposa não duvida, boa esposa apoia.
Foi assim por anos. Eu vivi na ilusão de que minha segurança estava garantida porque eu tinha um marido trabalhador. Enquanto o Osvaldo tiver saúde e emprego, a gente está bem. Mas eu era tão ingênua, tão burra, porque eu não entendia uma verdade simples. Marido não é garantia, marido é pessoa. E pessoa falha, pessoa adoece, pessoa morre, pessoa perde dinheiro em golpe. E quando isso acontece, quem sobra para pagar o pato é você. Eu aprendi isso da pior forma possível. Era março de 1978. Eu estava grávida de 7 meses do Marcelo. Barriga enorme, pé inchado. Aquele calor do Rio de Janeiro que sufoca. Naquela época, a gente morava num apartamento pequeno na Penha. 2 quartos, cozinha minúscula. A Regina tinha 6 anos, o Paulo tinha 4, e eu estava esperando o terceiro. O Osvaldo trabalhava na Light, eletricista. Salário certinho todo mês. Não era muito, mas dava. A gente tinha juntado um dinheiro para o enxoval do bebê. 800 cruzeiros, que na época era muita coisa. Estava guardado numa gaveta, dentro de um envelope pardo. Numa quinta-feira, o Osvaldo chegou em casa mais cedo, 2 da tarde. Nunca chegava cedo. Eu estava sentada naquela cadeira de palha da cozinha, a mesma que eu tenho até hoje, já remendada 3 vezes, descascando batata para fazer o almoço. Ele entrou, não me olhou nos olhos. Clá, aconteceu uma coisa. O coração já apertou. O que foi? Lembra daquela vaquinha que a gente fez lá na Light para comprar o táxi coletivo que ia render dinheiro para todo mundo? Eu lembrava, ele tinha comentado. 10 funcionários juntando dinheiro para comprar um carro e trabalhar como táxi nas horas vagas. Ia dar lucro, ele disse, ia melhorar nossa vida. Lembro. Não vai ter táxi, Clá. Silêncio. Como assim? O cara que ia comprar o carro sumiu. Era golpe. O dinheiro sumiu. Eu senti a batata cair da minha mão. Quanto você botou nessa vaquinha? Ele ficou calado. Osvaldo, quanto? 800. O mundo parou. Os 800 do enxoval? Ele começou a chorar. Eu pensei que ia dar certo, Clá. Eu pensei que ia ser bom pra gente, para poder dar uma vida melhor pros meninos, pro bebê que vem. Eu não chorei, nem gritei. Eu só fiquei sentada ali com a mão na barriga de 7 meses, sentindo o Marcelo chutar e pensando, e agora? Naquela noite, o Osvaldo chegou bêbado, chorando. Me perdoa, Clá, me perdoa. Eu não dormi. Fiquei sentada naquela cadeira de palha, na cozinha escura, com a mão na barriga, sem dinheiro para comprar arroz no dia seguinte. E foi ali, naquele silêncio, naquele desespero, que eu fiz um juramento. Nunca mais vou depender só dele. Nunca mais. No dia seguinte eu comecei. Peguei 5 cruzeiros que tinha sobrado no fundo da minha bolsa. Escondi dentro de uma lata velha de Nescau. A partir dali, tudo que sobrava eu guardava. Todo o troco da feira, todo centavo que o Osvaldo me dava e eu conseguia não gastar. Toda a costurinha que eu fazia escondido para os vizinhos era meu, só meu. Eu nunca contei. Nos primeiros anos eu juntava devagar. 5 cruzeiros aqui, 10 ali, mas eu nunca parava. Quando chegou nos anos 2000, eu já tinha uma rotina. Eu ia na feira e pechinchava tudo. Seu Zé, me dá desconto nessa couve que tá meio murcha? Economizava R$10, guardava. Fazia costura para uma vizinha. R$50, guardava. O Osvaldo me dava dinheiro pro gás. Eu cozinhava menos, usava menos gás, sobrava R$20, guardava. Eu virei especialista em ser invisível e a lata de biscoito Aimoré foi crescendo. Virou lata de goiabada, virou travesseiro com fundo falso. 50 anos fazendo isso, mas teve um momento que até hoje me corrói por dentro. 2004. O Paulo, meu filho do meio, tinha 34 anos. Já era separado.
Tinha uma filha pequena, estava desempregado, fazendo bico. Era uma terça de manhã, 7 horas. Eu estava fritando ovo na cozinha. Ouvi o portão ranger. Era ele. Entrou com a cara amarrada, mãos no bolso, olheira funda. Mãe, eu preciso de um dinheiro. Quanto? 2.000. É emprestado, mãe. Eu devolvo o mês que vem. Eu sabia que não ia devolver. Sabia que era dívida de jogo, de aposta, igual o pai. E eu tinha 40.000 reais escondidos naquele momento. 40.000. Eu podia ter dado. Podia ter salvado ele naquele dia. Mas eu disse, meu filho, eu não tenho. Seu pai recebe semana que vem. Se sobrar alguma coisa, eu te dou. Ele me olhou. Aquele olhar de quem não acredita, mas também não tem força para discutir. Tá bom, mãe. Saiu. O portão bateu. Eu sentei naquela cadeira de palha e chorei. Chorei calada, porque eu tinha escolhido minha segurança ao invés de salvar meu filho. E até hoje eu não sei se fiz certo. Mas eu sei uma coisa, se eu tivesse dado aqueles 2.000, eu ia dar de novo, e de novo. E o dinheiro que era para me sustentar ia sustentar os erros dele. Amor de mãe não é dar tudo. Às vezes é segurar firme o que você tem para não afundar junto. Hoje eu tenho 78 anos, moro sozinha na mesma casa da Penha. A casa ainda cheira a sabão IP que eu passo no chão toda segunda e sexta. Ainda tem o cheiro de talco granado que eu passo no pescoço depois do banho. Ainda tem feijão cozinhando no fogo, mesmo quando não tem ninguém para comer. A diferença é que agora essa casa é minha, de verdade. Não é do banco, não tem dívida, não tem nome de homem nenhum pendurado nela. Quando eu revelei aqueles 128.000 reais para os meus filhos, depois que o choque passou, a Regina me perguntou, mãe, por que a senhora nunca contou? E eu respondi a verdade. Porque se eu contasse, ia sumir. Seu pai ia achar uma oportunidade, ia ter um investimento certeiro, e eu ia ficar sem nada. De novo. Paguei todas as dívidas que o Oswaldo deixou, 43.000, ainda sobrou 85. Com esse dinheiro eu vivo, pago minhas contas, compro meu remédio, não peço nada para ninguém. A Regina vem me visitar todo domingo, traz os netos, a gente toma café. Ela ainda me olha meio assustada às vezes, como se não acreditasse que a mãe dela, a coitada da Clarice que não entendia de banco, tinha guardado uma fortuna debaixo do nariz de todo mundo. O Paulo pediu desculpa. Mãe, eu nunca deveria ter pedido aquele dinheiro naquele dia. Eu segurei a mão dele. Você era meu filho precisando. Eu era mãe protegendo a mim mesma. Os dois estavam certos, os dois estavam errados. O Marcelo, o caçula, aquele bebê que quase nasceu sem um centavo em casa, hoje ele é o que mais me entende. Mãe, a senhora foi guerreira, a senhora se salvou sozinha. E é verdade. Eu não sou rica, mas eu sou livre. Livre para envelhecer sem ser peso, sem ter que morar de favor na casa de filho, sem ter que pedir dinheiro emprestado para comprar remédio. Tem noite que eu sento naquela cadeira de palha, aquela mesma de 78, e eu passo o terço de madeira entre os dedos. Não rezo, só penso. Penso em quantas mulheres eu conheci que não tiveram a coragem que eu tive. Quantas ficaram na mão quando o marido morreu. Quantas viraram fardo para os filhos. Quantas perderam a dignidade porque acharam que amor era confiar cegamente. Eu poderia ter sido uma delas, mas eu escolhi me salvar e não me arrependo. Se você é mulher e está me ouvindo agora, escuta bem o que eu vou te falar. Tenha sempre algo que é só seu. Não importa se você ama seu marido. Não importa se você confia nele com a vida. Não importa se ele nunca te deu motivo para duvidar. Tenha seu próprio dinheiro. Porque amor não paga a conta de luz. Confiança não enche geladeira. Segurança financeira salva a vida. Eu não estou falando para você ser egoísta.
Eu não estou falando para você esconder fortuna. Eu estou falando para você ter o mínimo de dignidade para não virar refém. Comece hoje, R$ 10, 50 centavos, uma nota de 100 que sobrou. Não importa o valor, importa o hábito. Abra uma conta no seu nome, guarda numa gaveta. Esconde numa lata de biscoito se precisar, mas guarda, porque o dia que você precisar, e você vai precisar mais cedo ou mais tarde, ninguém vai te salvar, só você mesma. Eu passei 50 anos sendo chamada de coitada, de ingênua, de a mulher do Osvaldo que não sabe de nada. Mas no final, quem ficou de pé? Eu. Quem pagou as dívidas? Eu. Quem está envelhecendo de cabeça erguida sem pedir favor para ninguém? Eu. Meu segredo não foi traição, foi sobrevivência. E se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo. Cada nota guardada, cada mentirinha, cada não tenho quando eu tinha. Porque essas notas me deram a única coisa que importa no final da vida: liberdade. Então eu te pergunto, você tem a sua? Porque se não tem, comece agora. Porque o depois não existe, só existe o hoje. E hoje é o dia de você parar de ser refém da boa vontade dos outros. Seja a sua própria salvação. Eu fui. E olha, eu tenho 78 anos, tô aqui sozinha, mas de cabeça erguida. Valeu cada centavo.